Olá pessoal, Mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda. Hoje vamos falar sobre duas coisinhas que me perguntaram sobre velas e sobre anjo de guarda. Primeira coisa, me perguntam isso muito, né? Principalmente na assistência. Ai mãe, eu acendi minha vela, ela apagou. Ai, eu acendi minha vela, ela apagou. O que eu faço? Então assim, temos a questão física. Às vezes você pode ter comprado uma vela que está muito úmida, às vezes pode ser uma ação da natureza, de repente está num lugar que bate muito vento, ou realmente pode ser aí uma influência espiritual que não queira, de repente, que essa obrigação permaneça, enfim. Então eu adoto uma regrinha. Então você foi lá, acendeu a sua vela de 7 dias. Primeiro, eu já tive várias experiências com as pessoas que compram aquela proteção de vidro e coloca tipo em cima da geladeira, né? Porque antigamente, e ainda tem muito lugar que fala assim, você tem que acender a vela no alto da sua cabeça, né? Eu já explico de uma maneira diferente. Acima da sua cintura e não sendo no chão, já tá bom. Então essa coisa do alto da cabeça, a pessoa acaba colocando a vela em cima da geladeira, fica com o teto marcado, ou de repente acontece algum desastre, que a gente já teve situações aqui. Quando você vai acender a sua vela de 7 dias, só tira a parte de cima do plástico, não tira da lateral. Se a vela for palito, coloca da mesma forma a proteção, porque as velas, elas se mostram através dela, na energia que está acontecendo dentro do local, né? Ou na sua casa, ou no trabalho. Então, assim, a vela chora, né? Ela não só apaga, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Eu, particularmente, quando acendo vela na minha casa, eu tenho uma cumbuca de louça branca, eu coloco água no fundo e coloco a vela dentro. Eu acho menos perigoso do que só o vidro. Porque se caso queimar, chorar, estourar, a vela estoura muito, né? Isso tudo é energia. Ela vai cair na água e aí ela vai, não vai fazer nenhum estrago, entendeu? Diferente do vidro. Já teve situações das pessoas falarem que o vidro estilhaça, que ele quebra, tamanha foi a energia daquela obrigação. Então, eu sempre oriento o pessoal, a gente tem aqui na nossa lojinha essas louças, né, branca, ou qualquer pote que você tenha na sua casa, uma tigelinha de vidro, coloca água no fundo e deixa a vela, né? Muitos moram em apartamento, de repente vão trabalhar e sai e deixa a vela acesa. Então a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai fazer um trabalho com vela. Então essa foi a primeira pergunta. E sobre ela apagar. Então é uma regrinha assim, eu acendo mais uma vez, ela apagou, eu acendo mais uma vez, ela apagou, eu acendo mais uma vez, eu acendo até 3 vezes. Se na terceira vez realmente a vela não se manter acesa, eu descarto a vela e coloco outra, tá? Porque realmente pode ser um problema aí da parafina, alguma coisa assim, e você tem que ser persistente na sua obrigação. Então até 3 vezes você volta a acender, se não acender você joga essa vela no lixo e coloca outra, tá bom? E sobre a obrigação do anjo de guarda. A obrigação de anjo de guarda é uma obrigação muito comum nos terreiros, pelo menos nos terreiros que eu trabalhei, né? As entidades pedem muito para as pessoas fazerem obrigação para o anjo de guarda. O que seria essa obrigação de anjo de guarda? Com o tempo a gente percebe que nada mais é assim. A pessoa chega no terreiro, normalmente muito perdida, com muitas situações, com muito problema, não está conectada com nada, né, espiritualmente falando, então a entidade passa uma obrigação de anjo de guarda. Então o nome obrigação já está querendo dizer assim, está obrigando, né, a pessoa, quer dizer, a pessoa não faz isso, então ela entra numa obrigação, ela entra em um acordo com a entidade de se prontificar a fazer aquela obrigação. Que é o rezar, é você acender uma vela de 7 dias branca e você rezar à frente desta vela. Então, normalmente aqui a gente tem a obrigação de anjo de guarda, que é uma oração muito utilizada também, mas a pessoa pode vir a fazer uma oração do coração dela. Então, o que é o anjo de guarda no meu entendimento?
o que vai despertar esta pessoa que ela está passando por um momento de tormenta e que ela está muito longe da sua fé, a sua fé está muito abalada e infelizmente é o que mais acontece dentro dos terreiros, né, que a gente atende as pessoas, ela realmente voltar a ter uma conexão com o plano espiritual. Então, para nós o anjo de guarda, ele não é um alguém específico, depende da pessoa. De repente é um santo de devoção da pessoa, é uma energia, né? Porque a pessoa que chega no terreiro, ela nem sabe em quem que ela acredita, né? Em quem que ela é devota, né? Então assim, quando a gente fala obrigação do anjo de guarda, é aquela energia que você entende que está te protegendo. Né, para nós, de repente pode ser o nosso guardião, pode ser o nosso orixá, pode ser uma entidade nossa, o nosso mentor, que eu já falei isso em outro vídeo, mas e a pessoa que tá, tipo, não sou de nenhuma religião, não acredito em nada, tô perdido, o que vai ser esse anjo de guarda para a pessoa? Depende, né? Cada pessoa é uma pessoa. A obrigação, na verdade, ela é feita para ativar isso na pessoa, para ela voltar a ter o hábito, ou ter o hábito, caso ela nunca teve, de orar, de entrar em conexão, né, de conversar com algo superior, né, tirar um pouco aí a atenção, o foco só da vida material, né, elevar o seu pensamento ao divino, ao superior, né, à espiritualidade, acreditar que realmente existe uma força além de tudo isso que ela está passando. E aí é o que faz sentido para ela. Então, às vezes as minhas entidades perguntam assim, em que você acredita? Você tem alguma devoção? Ah, eu acredito em Nossa Senhora da Aparecida, a minha mãe me batizou, não sei o quê, eu acredito não sei o quê. Ou às vezes a pessoa fala, olha, eu não acredito em nada. Então a entidade fala assim, olha, então imagine uma luz muito grande, uma energia muito grande, quando você for entrar em conexão, quando você for rezar no pé dessa vela, imagine essa energia entrando em você, imagine essa energia entrando no seu lar. Então a vela do anjo de guarda é uma vela que é utilizada por 7 dias para a pessoa ficar rezando 7 dias, quando vai acordar e quando vai dormir, para ela entender que ela tem que abrir este caminho, né? Ela não precisa necessariamente, isso é uma diferença, né, que a gente precisa entender. Eu não preciso ter uma religião para eu ter uma religiosidade dentro de mim. A religião é um religar, né? É algo que nós temos aqui entre a matéria e o espiritual, né? O material e o espiritual. E nem toda pessoa que ela tem uma religião, ela necessariamente ela é religiosa. Ela tem esse religar, ela se liga facilmente. Então, o que nós precisamos despertar nas pessoas através de uma obrigação de anjo de guarda? É essa religiosidade. E sem rótulos, ninguém está dizendo que a pessoa tem que ser um bandista. A gente atende muitas pessoas que não são bandistas. E não é porque a pessoa vem buscar ajuda num terreiro de umbanda que ela tem que se tornar um bandista. Eu acho que isso é o mais maravilhoso da nossa religião. Nós não temos preconceitos e não obrigamos ninguém a nada. Muita gente vem, se trata e de repente volta para a sua religião, ou entende que tem Deus no coração e não precisa e só vem para tomar um passe, ou também nunca mais volta, mas consegue uma conexão e se equilibra e está tudo bem. Esse é o papel, né, da Umbanda. A gente não obriga ninguém a nada. Né? Nós não fazemos a caridade porque a gente quer fiéis e mais fiéis. Não é isso, né? Então tem que estar aqui no coração. Então a gente tem que aprender. Então a obrigação do anjo de guarda é para isso, né? A gente ainda precisa do elemento vela, né? A vela é um instrumento de magia que reporta esta religiosidade. Isso acontece desde que o mundo é mundo, né? A vela que você tem lá acesa na tua casa, ela vai lembrar você que você tem que rezar. Se você já tem isso predisposto em você, você às vezes não precisa nem da vela. Eu, por exemplo, eu entro em conexão várias vezes no dia. Às vezes eu estou dirigindo, eu começo a conversar, a orar. Às vezes eu estou ouvindo uma música, eu entro em conexão. Então, às vezes, tem pessoas que não precisam da vela para fazer isso, mas a grande maioria precisa. Não consegue entrar nessa conexão
sem este instrumento. É por isso que a gente utiliza muito a vela na Umbanda, né? Então, o anjo da guarda, no meu ver, é isso, né? Cada um tem aí o seu entendimento e tá tudo bem, né? Nós não precisamos ser iguais, a gente só precisa estar bem, né? Conosco na matéria e conosco no nosso espírito, e esse espírito com a espiritualidade que nós acreditamos que exista, né? Só um minutinho que está passando, acho que um avião aqui. Então a gente tem que estar bem, né? Com todas as nossas energias, com todos os nossos corpos, porque quando existe essa conexão, a vida fica um pouco mais leve, né? Não é que a gente vai deixar de ter problema, mas a gente encara os problemas de uma forma diferente, porque a gente não se sente sozinho, a gente consegue se sentir amparado por algo que a gente não vê, que a gente não consegue explicar, mas que a gente sente, essa paz, né? Então a obrigação do anjo de guarda é feita para isso. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha tirado aí as dúvidas. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.